Boa noite, Felipe de Lemburger, seja bem-vindo. Boa noite, Christian, seja bem-vindo também. Satisfação em ver os nossos dois ex-alunos muito queridos. É um grande prazer ter vocês conosco, viu? Daqui a pouquinho o Bira já deve estar entrando. Boa noite, Tomás, seja bem-vindo mais uma vez. Saudade de falar com o amigo aí. Estava um tempo aí sem a gente se ver. Seja bem-vindo aí, Tomás. Muito legal de estar aí. Já temos três alunos do Monteiro aí: Tomás, o Christian e o Felipe. Três ex-alunos, né? Espero que vocês todos estejam muito bem. Ó, o professor Biratã já vai entrar. Vamos só aguardar aqui. Já vai fazer a solicitação. Vamos liberar para o Bira. Boa noite, professor Biratã. Tá muito frio aí na tua terra, meu? Tá bem frio, Bira, tá bem frio. Tu sabe que com, Biratã, vamos receber. tu sabe que com frio eu não sou chegado muito no banho, né, Daniel? Mas hoje eu Ah, tomei meu banho. Deus, ainda bem que eu não moro contigo. Bira, além do Christian e do Tomás, que estão sempre nos prestigiando, o Christian foi aluno do Monteiro Lobato e o Tomás também está morando em São Paulo agora, nós estamos recebendo o Felipe de Lemburg, lembra dele? Com certeza. Ah, hein? Um aluno muito querido, muito especial. Um tempo desses me enviou um comentário, uma dedicação a mim, assim, que me emocionei muito, sabe? E muito querido. Um beijo para ti, Felipe. Que legal, Bira. Bom, Bira, então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre recreio, né? O recreio escolar, é claro, a gente vai falar do esporte no recreio escolar, entretanto, não tem como fugir de outras situações que fazem parte do recreio. Boa noite, Ariela, seja bem-vinda, professora, prazer em tê-la conosco. Então, são situações que a gente vai falar do recreio esportivo, mas a gente vai fazer, um primeiro momento, um resgate da importância do recreio, né, dos fatores que estão ligados, para depois a gente chegar lá no recreio esportivo propriamente dito, tá bem, Bira? Para a gente poder fazer uma linha de tempo bem legal aí, a gente poder passar a mensagem e até mesmo a gente poder trazer alguns questionamentos aí importantes desse espaço pedagógico, tá bom, Bira? Tá ótimo. Maravilha. Bira, e as pessoas, e aos nossos colegas, nossos alunos e alunos estão presentes, boa noite a todos. É bom a gente entender da onde a gente vai contextualizar esse recreio, tá? O recreio escolar esportivo. Mas vamos falar um pouquinho de recreio primeiro. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado em 2016, foi feita a conclusão, mas em 2015 eu fiz a pesquisa, eu trabalhei com um modelo de esporte e educação em que a ideia é a gente trabalhar o maior número de dimensões possíveis da criança para poder utilizar o esporte como uma ferramenta educacional. E dentro do universo do esporte, dentro da escola, um dos ambientes onde eu fiz a minha investigação científica foi o recreio. Foi a educação física e foi também o espaço da escola de futsal, né? O recreio, então, para poder investigar uma experiência empírica no recreio, havia necessidade de fazer um amplo estudo referencial sobre pesquisadores que estudaram sobre o recreio. E eu encontrei, Bira, dois artigos de bastante relevância na área científica, de dois autores aqui do Rio Grande do Sul que estudaram o recreio. Estudaram o recreio nas suas regiões, um na região metropolitana e o outro em escolas da região da Serra. Então, um deles se chama Recreio Escolar, o que acontece longe dos olhos dos professores, da mestra em Ciências do Movimento da Universidade de Santa Maria, Derli Neufeld. Ela é professora atualmente da Univates do Rio Grande do Sul. E o segundo artigo bem significativo, Bira, é um artigo que se chama O Brincar no Contexto Escolar, da acadêmica, agora já formada em Educação Física pela UBRA, Vanessa Roncuni. Então foram dois artigos, Bira, que me chamaram a atenção. Eu já tinha uma percepção sobre recreio que me chamava a atenção, mas esses dois artigos, Bira, me chamaram muito a atenção em relação a alguns pontos que após a leitura desse artigo, eu comecei a ter um olhar mais próximo dessa situação, né? Então, nós vamos balizar o nosso conhecimento, ou a nossa conversa teórica, científica, empírica, a partir desses artigos, ok? Mas, Bira,
Antes de iniciar, então, propriamente dito, eu queria uma primeira impressão tua sobre esse momento que é tão importante, que é o recreio escolar. Queria uma primeira percepção tua sobre esse espaço escolar, por favor, professor Bira. Pois, a primeira coisa que eu penso é que o recreio tinha que ser um tempo maior, né, Daniel? Fazer uma relação do tempo de recreio para o turno de aula, né? Geralmente a gente fica muito mais sentado do que tendo uma liberdade de movimentação. E essa liberdade de movimentação ela é importante para a gente aprender também. E o recreio, para mim, por mais que eu tenha uma ideia de que o recreio é liberdade, né? A gente precisa dessa liberdade para ter vários ângulos de observação dentro de um pátio, dentro da escola, para poder observar, para poder interagir. Então, o recreio ele é um espaço pedagógico, né? Por mais que ele seja livre, né? Que a gurizada possa, dentro, né, das regras da escola em si, se sentir livre para fazer aquilo que eles estão afim ali, né? E a gente depois vai falar um pouco mais sobre isso. A primeira contribuição que eu poderia dar, sim, é que ele deveria ser um espaço maior, né? Para agradar a gurizada nesse sentido, motivá-las, né? Para voltar para a sala de aula mais completo, né? Então, acho que o dia que eu for diretor de escola, eu vou implementar na minha escola aí 1 hora de recreio, 45 minutos aí, o que tu acha? A gente vai acabar chegando nesse consenso, num tempo maior, né, Bira? Se a gente for pensar em desenvolvimento infantil, principalmente na filosofia do corpo, né? E aí temos ali os referenciais de Maurice Ponty, né? Que diz que o desenvolvimento da criança passa pelo corpo, e esse desenvolvimento, quanto mais espontâneo, né, maior é o processo de aprendizagens que a criança adquire através do simbólico, através do processo de socialização. O Maurice Ponty, inclusive, ele faz um contraponto em que ele faz alguns questionamentos em que a aprendizagem específica, o brincar específico do professor, deixa muitas lacunas em relação à aprendizagem espontânea da criança. Por exemplo, o tempo, que tu falou muito bem. O tempo para Maurice Ponty, a aprendizagem lúdica, ela não tem tempo. Ó, agora vão parar de brincar e agora vão aprender inglês. Agora esse tempo compartimentado, né? E o Maurice Ponty, né, que trabalha na área ali da fenomenologia, né, e usa como referência a filosofia do corpo, deixa muito claro isso, né? E quando eu estava preparando o nosso trabalho, me veio isso muito à cabeça. E quando tu fala de tempo agora, Bira, isso é um fator que realmente a gente vai ter que discutir aqui, mas também temos que pensar que esse tempo tem que ser bem aproveitado, não numa situação de produção, Bira, mas numa situação de cuidados de sinais que nós vamos apontar a partir dos artigos que a gente trouxe aqui. Mas antes da gente dar sequência, Bira, queria reforçar a participação aqui de algumas pessoas muito queridas, que estão sempre nos prestigiando. O Marcelo Miller, seja bem-vindo, meu amigo Marcelo Miller. O nosso querido Evandro Lunardelli está sempre nos prestigiando, está sempre participando das nossas lives. Nós vamos fazer uma live com ele ainda esse mês, ainda sobre futsal, o futsal nos Estados Unidos, a relação entre o futsal nos Estados Unidos, no Brasil, em relação à educação física e escolas esportivas e educação física, né? Estamos recebendo a minha filha Isabela, seja bem-vinda aí, Isabela, que bom te receber, tu está sempre em casa, mas nunca entra na minha live, hoje está me prestigiando, que bom. O professor Guilherme Vivian, sabe muito, professor Guilherme, seja bem-vindo, professor Guilherme. Acabou de entrar agora Estela Bittencourt, seja bem-vinda, Estela. Natasha, sempre a nossa querida Natasha, ex-aluna do Monteiro Lobato, estudante de psicologia, tenho certeza que vai contribuir muito com o nosso debate de hoje. O professor Jorge Elias, muitos recreios no Monteiro Lobato ele teve que controlar, né? Então, vai poder contribuir. Ele já deu uma contribuição, daqui a pouquinho, quando o Bira falar, eu já pego a contribuição dele. Sheila Gandim, seja bem-vinda, um prazer tê-la conosco.
o professor do Bola na Rede, Marcelo Carvalho, sempre nos prestigiando, o professor Marcelo Souza também, seja bem-vindo, acabou de entrar aqui o Samuel também, seja bem-vindo, Diego Kurtz, boa noite, e Júnior Chaves também, sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem entrou agora, a gente vai falar hoje sobre os aspectos ligados ao recreio esportivo. Entretanto, como eu comentei com o professor Bira no início da nossa live, nós não vamos ir direto para o recreio esportivo. Primeiro nós vamos definir o que é esse recreio, o quanto esse momento é importante. Depois vamos falar sobre aspectos elencados a partir de 2 artigos científicos que no início da live eu levantei. Um artigo científico escrito pela professora mestre Derline Eufeld, da Univates, e um outro artigo científico da professora de Educação Física Vanessa Roucuni, da UBRA, né? E elas apontaram algumas coisas que vão ser bem legais a gente poder pontuar aqui, para depois então entrar no esporte, no recreio propriamente dito. Bira, Ferreira, Cavaleri e Zacarias, que são 3 autores da área da recreação, e agora vamos falar de recreação hoje, né, Bira? Hoje nós vamos falar de recreação, né? Então eles dizem que recrear é um dos acontecimentos corriqueiros que ocorrem nos intervalos das aulas, nos diferentes ambientes escolares. Momento no qual o indivíduo escolhe, espontaneamente e deliberadamente, algo que lhe satisfaça suas necessidades, seus anseios, ambos direcionados ao lazer, né? E se a gente usar nossa memória rapidinho, a gente vai lembrar de muitos momentos significativos do nosso recreio escolar, né, Bira? Quanto a gente ficava esperando vir aquele recreio para jogar aquele futebol, ou brincar de pega-pega, tantas coisas legais que a gente fazia, né? Então, segundo esses autores, Bira, Cavallari, Zacarias e Ferreira, o recreio é o ambiente ideal para a criança poder divertir-se e satisfazer seus anseios e necessidades. E aí, Bira, a partir desses referenciais desses autores, tu concorda com eles que realmente o recreio tem esse poder, tem essas características realmente de ser um ambiente para que a criança possa se divertir e ainda satisfazer os seus anseios e necessidades? Qual a tua percepção sobre esses referenciais, por favor, professor Bira? Pois olha, a proposta pode ser essa, quando bate o sinal para a gente sair da sala e ir para o recreio, a ideia, eu acredito que de muitos, principalmente das crianças, é de diversão, né? É de correr, é de sentir livre, como eu falei anteriormente, mas nem sempre tudo isso acontece, às vezes acontece tudo ao contrário, né? Então aqui, Daniel, uma das coisas bacanas das lives que a gente tem feito é que, em princípio, quando a gente escolhe o tema ele está sendo gerenciado mais por ti, graças a Deus, né? Obrigatoriamente a gente busca lembranças. Isso é bacana, né? Treinar a mente para buscar as lembranças. E sou obrigado a buscar algumas lembranças de Bira como aluno e Bira como professor. E uma das coisas que eu mais me recordo, assim, eu sempre tive muita fome no recreio, né, Daniel? E minha mãe então, me preparava, Daniel, uma merenda que eu adoro até hoje, cara, que é uma merenda muito simples, pão com banana. Então, tava aquele bico do pão assim, né, ao meio, botava ali uma ou até 2 bananas, eu dava uma prensada, mas eu não via a hora de chegar o meu recreio para comer aquele pão com banana, né? E aí eu fico resgatando uma série de coisas que acontecia no meu recreio, né, Daniel? Eu sempre fui muito tímido, então muitos recreios eu ficava um pouco isolado. Alguns recreios, geralmente, eu encostava naqueles que eu percebia que também nivelavam comigo em termos de comportamento, mais tímidos. Ali a gente começava a se aproximar, bater um papinho, né? Eu não ocupava muito, Daniel, o recreio para esporte naquela época, não, sabe? Tinha, talvez assim, porque o nosso recreio era sempre misturado com os maiores. Tu sabe que os maiores, me parece que até hoje, né, tem uma preferência, às vezes através da força, né,
em cima da gurizada menor. Então, existia no meu recreio também, assim, momentinhos de paquera, sabe como é que é? Né? A gente ficava ali no cantinho, cuidando uma menininha que outra, né? Mas só nos olhares, enfim. Eu me lembro assim, que o recreio me servia também como descanso, né? Eu sempre fui muito estressado um pouco no colégio, e eu não via a hora de bater para poder descansar um pouco e ficar mais solto. Então, não vou entrar na parte de analisar o recreio como professor ainda, mas uma coisa que eu já poderia dizer hoje, né, como observador de recreio também, é que acontece de tudo num recreio hoje. Tantos momentos de alegria, de festa, de felicidade, como acontece altas brigas, acidentes, né? Crianças e adolescentes super machucados e de vez em quando trazem do recreio para o período próximo ao recreio confusões que a gente, como professor daquele período, tem que ajudar a administrar, né? Então, quem dera que fosse um momento sempre de prazer, né, de alegria, mas não é assim, viu, Daniel? Não é assim. A minha visão, né? Perfeito, Bira. Mas vamos tentar, por enquanto, Bira, ficar só na parte boa do recreio. Daqui a pouquinho a gente vai abordar esses temas, né? Até porque a gente tem algumas contribuições bem legais. Temos a contribuição da Sheila, Bira, que diz o seguinte: o professor Bira está marcado na vida das minhas filhas. A Sheila Gandim diz. Minha colega do Rainha do Brasil, Daniel. Ah, show. Então minha colega também, né? Alexandre, isso mesmo. Dá uma boa noite especial para a Nívia Ribas e para o Edu, Prof. Fagundes, seja bem-vindo. O professor Marcelo Soares diz: Bira, eu adorava X de banana. E o professor e o Marcelo Miller diz que gosta de pão com banana. Também, olha, tu escolheu uma coisa que as pessoas gostavam. Eu gostava no colégio, Bira, na hora do recreio, era pão com molho. Pão com molho. Chegava ali, o cara botava um molho ali de cachorro, era maravilhoso, né? Mas vamos manter então ainda esse otimismo no recreio legal, Bira, porque tem algumas colocações, tem uma da Natasha e duas do Jorge, que ainda a gente vai manter esse imaginário positivo sobre o recreio. A Natasha diz o seguinte: recrear é recriar. Às vezes o recreio deixa aluno mais livre e confortável para ele praticar algum esporte fora da aula, sem julgamento e avaliação do professor e colegas. Por enquanto, positivo, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que questionar um pouquinho esses conceitos, Natasha. Tá? A mesma coisa o professor Jorge. O professor Jorge coloca: no recreio, quem faz as regras são os educandos. Concordo plenamente e daqui a pouco a gente vai debater isso. E o professor Jorge também coloca: é importante para o desenvolvimento da autonomia dos educandos. Também é possível de validar esse conceito, mas a gente vai entrar agora em alguns itens ligados a estudos no recreio escolar, feitos aqui no Rio Grande do Sul, um feito em escolas da Serra Gaúcha, o outro feito em escolas da região metropolitana, que abrangeu Porto Alegre também. Eu também fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado, onde abrangeu escolas também do recreio, e esses conceitos que eu vou passar agora, eles parecem que tem uma... Não podemos também generalizar que todas as escolas, né, Bira? Mas num número significativo de escolas, até porque criança, ela tem diferenças nos ambientes que elas vivem, mas elas são muito semelhantes na forma de agir, na forma de se desenvolver. Então, Bira, usando esses referenciais, esse autor e essa autora dizem o seguinte, né, que o recreio não está recebendo a devida atenção por algumas escolas. Primeiro, porque em algumas escolas, não todas, não vamos generalizar, em algumas escolas o recreio é visto como um momento de improdutividade. Ou seja, bom, não é hora de produzir, deixa eles lá, não temos que nos preocupar com eles agora, vamos para a sala dos professores, a direção do seu lugar, deixa as atendentes ali cuidando das brigas, porque é isso que normalmente as atendentes fazem, né? E segundo esses autores, o autor e a autora, esse é um momento pedagógico muito significativo.
Porque não é porque as crianças estão livres é que elas vão estar totalmente prontas para lidar com as relações, com as disputas, com situações de conflito, elas vão estar acontecendo. E o que essas autoras nos trazem, Bira, é que muitas vezes as pessoas que cuidam o recreio, normalmente, não digo que são todas as escolas, não são professoras, não são pedagogas, né? São pessoas que acompanham o movimento ali, né? E aí o que essa pesquisa traz, Bila? Ela traz que, assim como tu colocou que tu não tinha era uma criança mais extrovertida, que tem crianças que precisam, mesmo no recreio, alguém que possa introduzir, criar alguma situação favorável para ela entrar num grupo, senão as crianças que têm são mais extrovertidas tomam conta das brincadeiras, escanteiam essas crianças, né? São também, Bira, a tua percepção está correta, viu, Bira? O recreio escolar é o momento de maior incidência de agressões sofridas por crianças e jovens. Inclusive, não são só agressões físicas, as agressões verbais também são bem significativas. 85% das agressões que acontecem em escolas são no recreio escolar. Né? Então, para a gente ver, Bira, que a gente está dentro de um ambiente importante, mas também um ambiente que precisa ser olhado com mais atenção. Né? E aí, então, as autoras, o autor e a autora, são dois artigos diferentes, eles vão ao encontro de uma conclusão que diz o seguinte, que não há uma supervisão qualificada ou um planejamento para esse tipo de recreio. Né? Evidentemente que nós não vamos generalizar aqui, Bira, mas que existem escolas, a partir dessas pesquisas, das pesquisas que eu fiz, que estão muito próximas a esses acontecimentos. E aí, então, Bira, eu queria escutar um pouquinho, a partir desses referenciais não tão positivos do espaço escolar, qual a tua percepção, qual as situações que tu gostaria, de repente, de reforçar em relação a esses conceitos apresentados nesses dois artigos científicos aqui, Bira. Pois é, partindo do princípio que eu te disse no início, que eu percebo e sinto que quem vai ao recreio vai para se sentir livre, né? Claro, e esse livre, ele está dentro de um livre para fazer assim o que ele está afim de fazer. Se ele quiser ficar na sala de aula, se ele quiser ficar sentado na escada, se ele quiser interagir, enfim, se ele quiser jogar, tá? Eu digo essa liberdade dele escolher, mas óbvio que dentro disso tudo o recreio está dentro de uma estrutura montada de regras e normas dentro de uma escola, né? Ele não vai poder sair no recreio portão afora para ir lá para a rua, aquela coisa toda, né? Então eu continuo pensando que o recreio ele deve ser livre, mas aqui, Daniel, quero já trazer um exemplo de muitos anos atrás, por isso que a minha memória de longa duração ela não vai pegar muitos dados. Numa das escolas que eu trabalhei, nós implantamos, numa época, o recreio dirigido, ou o recreio orientado. Esse foi um trabalho que eu fiz, na minha época, eu fiz uma especialização, eles não chamavam de TTC, chamavam de trabalho de conclusão. E eu e uma colega fizemos uma duplinha e o nosso trabalho, então, foi sobre o recreio orientado. Nós colocamos em prática esse recreio orientado. E, Daniel, muito bacana. Primeiro porque uma das queixas que a escola tinha dos seus professores, e também porque o pátio era um pátio muito acidentado, né? Ele era em pequeno declive também, e tu sabe que sinônimo de criança é correr, né? Existia muitas crianças machucadas, né? Fora o que a gente colocou aqui, brigas, enfim. Então, nós fizemos um recreio orientado como se fosse um circuito na aula de educação física. A gente elegeu para toda aquela estrutura de pátio pontos estratégicos de algumas atividades que a gente, professor, teve a ideia e algumas que a gente fez assim uma escuta com os alunos, o que eles gostariam. Então, assim, para te dar exemplo, tinha
a estação do pular corda, a estação do jogo de tabuleiro, a estação do jogo com bola, a estação de música, de dançar, assim, sabe? De botar o somzinho, era aquela que era mais completa, né? E quem não quisesse participar de tudo aquilo ali, que ficasse livre também, não era obrigado. Daniel, houve uma redução muito interessante nessa questão de acidentes e brigas, né? E principalmente redução que a gente observou para aqueles alunos que não conseguiam interagir direito com os demais, no momento que eles iam para aquelas estações, pelo menos com o profissional que estava ali, eles conseguiam interagir, né? O que dificultou para dar o andamento àquilo ali? Dificultou na escola, e eu acredito que seja o maior problema nas escolas, é que o professor ele tem direito ao recreio, né? Mesmo que ele queira ficar livre, me parece, aí eu não sei, que deve ter uma cláusula aí que o professor não pode ficar trabalhando no recreio, né? Então, me parece que se ele ficasse cuidando de uma estação, ele estaria trabalhando. E nós contávamos com assistentes também, né? E aquilo ali também não conseguiu evoluir, porque a escola achou que, por lei, não deveria, né? E aí nós não damos continuidade àquele projeto. Mas, assim, a experiência que eu tive com o recreio orientado foi muito bacana, foi muito interessante e interagiu muito mais os alunos nesse sentido. Parece que ficou um recreio mais pacificado. Agora, é importante dizer que mesmo com o recreio orientado, ele não deixa de ser livre, porque é uma escolha desse aluno se ele quer ir para uma estação dessa, ou girar por ela, ou ficar na dele também, né? Então, foi muito bacana, viu, Daniel? Muito bacana a experiência que eu tive com o recreio orientado. Bom, Biro, eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma dobradinha aí junto eu, tu e mais o Júnior Chaves. Porque eu vou ler a mensagem do Júnior Chaves, vou concordar com ele e também vou relatar uma experiência semelhante. O Júnior Chaves diz o seguinte: onde trabalho tem o recreio guiado por estudantes de educação física que direcionam atividades onde as crianças são livres para brincar na atividade, mas sempre com inclusão em todas as atividades, né? E aí, corroborando contigo e com o Júnior, né, eu também tive uma experiência no IPA, trabalhei como estagiário de educação física no projeto do recreio. A gente, cada dia da semana tinha um tipo de atividade diferente. Um dia era atividade esportiva, um dia era atividade com música, um dia era atividade basicamente psicomotora, né? Outro dia era dança. E assim como tu e o Júnior, Bira, lá no IPA, a gente também tinha essa possibilidade de deixar as crianças participarem ou não. E a gente tinha uma equipe que trabalhava lá, Bira. Alguns faziam o trabalho de direcionar as atividades específicas, mas também tínhamos estagiários de educação física, colegas meus, que ficavam no recreio procurando crianças para incluir, para trazer. E era um evento muito legal, Bira. E aí o que eu te digo, Bira? Que nós estávamos no início da faculdade. Isso era uma coisa que nos dava muita satisfação, a gente estava muito afim de fazer, e a gente tinha a professora de educação física, ela não participava, como tu falou, ela não poderia estar no recreio, né? Mas, Bira, ela nos dava curso, nos dava orientação, nos dava situações em relação a crianças específicas que a gente tinha que cuidar, então a gente tinha uma supervisão ali. E nós éramos estudantes de educação física com muita vontade e com certeza, né, Bira? Tínhamos muito mais conhecimento que as pessoas que ficavam ali, não que as pessoas não tivessem qualidade, mas relações entre crianças têm que ser desenvolvidas por profissionais que tenham esse conhecimento, né? Então, acredito que esse recreio dirigido, Bira, seja uma forma da gente pensar mais adiante no final da nossa live como uma das opções para a gente tentar entender um pouquinho esse fenômeno, né? Só reforçando que a gente está recebendo o professor Norberto, falando de educador. Seja bem-vindo, professor Norberto. Seja bem-vindo também, professor Márcio. Prazer em recebê-lo. Professor Vinícius Delfino também, sejam bem-vindos. O Júnior Chaves diz assim: é isso aí, Bira. É livre, mas tem as opções de uso das atividades. A Maria
Clarice Portinho, seja bem-vinda. É mãe de uma aluna nossa lá do Monteiro Lobato, né? Seja bem-vinda. E o professor Norberto aqui concordando conosco, né? Então, basicamente, Bira, concordando nessa colocação, esses acontecimentos, eles não são aleatórios e acredito que a nossa sinalização aqui, Bira, seja uma situação de uma sinalização de um cuidado, de tentar despertar que o recreio escolar precisa uma atenção maior. Se é difícil colocar um profissional ali, acredito que o estagiário de educação física poderia qualificar muito. Estagiários, né, Bira? Acho que todo mundo ganharia. O estagiário ganharia com a qualidade de poder ter experiências, mas ele orientado, né? E as crianças de todos os tipos ganhariam também. Até porque o nosso ponto central chega agora, Bira, porque a gente fez uma live para entender o recreio, mas o esporte do recreio, né? Mas a gente fez todo um recorte inicial para a gente compreender esse fenômeno recreio. E aí sim, Bira, no recreio escolar a gente vai ter, no esporte do recreio escolar, nós vamos ter mais referenciais. Aí nós vamos ter referenciais nacionais e internacionais. Os principais estudiosos de recreios escolares no mundo, Bira, são Roberts e Triassuri, que são dois pedagogos do esporte, Bira, que estudaram no mundo inteiro o esporte do recreio, né? E eles encontraram muitas similaridades, Bira. Uma similaridade que eles encontraram foi que aqueles recreios onde não tinha alguém supervisionando, as crianças que tinham mais força ou habilidade ou exerciam uma liderança maior sobre os outros, normalmente a criança que tem mais habilidade, ela recebe dos outros os outros valorizam muito essa criança que tem mais habilidade esportiva, né? E essa criança acaba ganhando uma liderança de bandeja dos colegas, né? Só que essa criança, ela é uma criança, ela não sabe lidar ainda com as relações de empatia, as relações de divisão de funções, de cooperação. Ela está desenvolvendo a socialização, a sociabilização e a humanização. Então essas crianças normalmente, Bira, não conscientemente, elas acabam o quê? Excluindo as crianças com menos aptidão, elas não convidam as outras crianças para jogar, jogam só aquelas que têm mais habilidade, elas provocam, elas desqualificam as crianças que têm menos habilidades. O máximo que elas fazem para incluir essas crianças com menos habilidade, Bira, é o famoso jogo do rapa. Ou seja, põe todas as crianças sem habilidade para um lado, lá tem 10 crianças de um lado e os 4 que têm mais habilidade do outro, aí dão uma goleada naquele monte de criança e ainda ficam se vangloriando daquelas crianças, né? Então, por isso, o esporte no recreio, ele necessita, sim, Bira, um atendimento mais qualificado. Acredito que o professor de educação física, o estagiário, poderia, mas ele precisaria ter um entendimento maior, porque as relações, Bira, do esporte, mesmo no recreio, são muito semelhantes às relações do esporte da educação física em relação ao esporte de outro espaço esportivo, né? Então, esse cuidado é isso que esses autores estão sinalizando. As crianças que têm mais habilidade dizem quem joga e quem não joga, desqualificam as outras. E aí que a participação de um pedagogo do futsal, do esporte, né, seria fundamental para qualificar esse ambiente. E aí eu queria escutar, então, Bira, a partir desses referenciais, a gente vai falar de recreio aqui, mas está falando também de um ambiente esportivo significativo, Bira. Eu acho que eu não tenho conhecimento de muitas escolas sobre isso, né, Daniel? Mas eu creio que isto poderia ser um ideal, mas não acontece, não está acontecendo, né? Nós não temos, assim, acredito eu, né, pelo menos nas experiências que eu tenho, pessoas assim, qualificadas nesse sentido, né, da academia, por exemplo, como tu falou da educação física. Mas é claro que nós podemos ter assistentes cuidando do recreio que possam ter muitas habilidades, né, nessa questão de relacionamento, porque eu também vejo uma coisa, Daniel, o recreio, ele é um espaço tão rico de aprendizado que a interação social nesse momento ela é muito forte, né? O recreio, por ser livre, ele dá a oportunidade de aproximar pessoas, né? E com fins, pessoas com fins.
né? Então, eu direcionando para o esporte, trazendo na minha memória o que eu vejo hoje como professor, eu tenho visto, talvez, Daniel, o recreio na parte esportiva muito mais para muitos alunos como tristeza e sofrimento do que um lazer. Porque, como tu mesmo falou, por mais que a escola, algumas escolas tenham no seu recreio as suas grades de organização, se tem mais de uma quadra, a quadra hoje é para a turma tal ou para a série tal, a quadra para cá, a quadra para lá, a turma para cá. Muitas vezes, Daniel, isso que está ali no papel, né, não acontece na prática. Muitas vezes o recreio hoje, numa das quadras da turma do 4º ano, por exemplo, e tem um 8º ano jogando lá. Aí as crianças chegam para jogar, meu Deus do céu, né? A falta de educação, de respeito, pega de tudo que é maneira, essas crianças ficam com medo tal de poder ir lá no setor de disciplina, enfim, o que chamam, para fazer esse tipo de reclamação. Ou seja, como tu mesmo falou, e eu concordo, é a lei do mais forte, né? O recreio tem sido espaço para bullying, né? O recreio tem sido espaço para isolamento, o recreio tem sido espaço para grandes brigas, né? Grandes machucados, né? Claro que tudo isso, se a gente for parar para pensar, está dentro da educação e está dentro de experiências, e dessa forma a gente está aprendendo com tudo isso. Tanto os alunos como nós, professores, né? Mas eu acredito que o ideal que tu mencionou ali, com os estagiários de educação física, isso praticamente não existe, Daniel. Não existe. E para as escolas que oportunizam um pouco dessa liberdade dos alunos jogarem, né, seja qualquer modalidade esportiva, ou levar, né, trazer de casa o seu material, a sua bola, é bom e é complicado ao mesmo tempo, sabe? Realmente o recreio deve ser estudado mais dentro do ambiente escola, para que ele seja mais proveitoso. Porque assim, Daniel, como tem crianças que esperam sedentamente por um recreio, também tem crianças que gostariam que o recreio passasse o mais rápido possível, né, para não sentir na pele algumas coisas que eles têm sentido também, né? Nós estamos recebendo, Bira, mais alguns convidados. A Viviane Truda, acho que é a nossa coordenadora do Monteiro, não é, Bira? Educação Fundamental 1, né? Isso, seja bem-vinda, Viviane. Até ela tem uma pergunta, daqui a pouquinho já vamos responder. O Miqueias, nosso querido professor de Educação Física do Rio Grande do Norte, sempre nos acompanhando. O Pedro acabou de entrar ali, mandou um abraço pra gente. Pedro, prazer em te ter conosco. A Lúcia Capa Verde, acho que é uma mãe de uma aluna do Monteiro Lobato, né? A mãe da Sofia, né? Uhum. Sofia, né? Seja bem-vinda. O Matheus Machado, nosso querido professor do Bola na Rede, nosso ex-aluno, craque do futebol do colégio, né? Então, todos sejam muito bem-vindos, né? Mas eu anotei a pergunta da Viviane, daqui a pouco já vamos respondê-la. Vamos fechar esse bloco aqui, porque a gente está agora num momento bem importante, né, Bira? Bom, Bira, a partir daqueles artigos que levantaram essas situações que a gente trouxe de crianças com nível de incidência física ou técnica superiores, que tomam conta do jogo, né? E dizem quem joga e quem não joga. Eu em 2015, como eu te falei, na minha dissertação de mestrado, um dos ambientes que eu investiguei foi no ambiente de recreio. E encontrei, em uma das escolas onde eu investiguei, Bira, um espaço, Bira, onde isso realmente se comprovou. Era um espaço onde 2 turmas dividiam a quadra para o esporte, né? E eu cheguei ali, Bira, e então serão 2 turmas, eram 50 crianças, né? Porque é 25 em cada turma, né? Só que só tinham 7 ali, Bira, de primeiro dia que eu cheguei. Aí eu disse, pessoal, cadê o resto dos colegas? Ah, alguns não gostam de esporte e tal. Bom, então tá bom, fiquei com 7, né? Só que no outro dia, antes de começar o recreio, Bira, eu fui na sala de aula das 2 turmas e falei, pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa, né? A participação de todos é muito importante e tal. Vamos lá. Ah, professor, mas será que os fulanos vão deixar a gente jogar?
Com certeza vão, porque é um espaço para todo mundo, né? Aí, Bira, tinha 50 aí naquele dia, né? Eu disse, bom, esse espaço é um espaço democrático de esporte para todo mundo participar. Então a gente vai fazer vários jogos que todo mundo participe. Sabe o que aconteceu, Bira? Aqueles 7 que tomavam conta do jogo começaram a não querer mais participar. Ah, mas agora perdeu a graça o recreio, agora o recreio não é mais legal, é chato. Eu disse, sim, vocês tinham uma série de benefícios aqui, vocês têm que aprender a dividir, é para todo mundo. E aí, Bira, teve um dia, Bira, que foi incrível. Tava os 43 jogando e os 7 na arquibancada, Bira. Aí, com o tempo, os 7 foram voltando, aí terminou. A pesquisa durava 60 dias. Ao final da pesquisa, Bira, eu fiz uma nova entrevista com eles, e a grande maioria dizia, ai, professor, tu vai embora mesmo, professor, não vai mais ter ninguém ali para fazer o nosso recreio. Não só por organização, né, Bira, mas porque ali se tinha um espaço de respeito, um espaço... Então, é o que aconteceu, né? Então, por isso que eu acredito, a partir do que tu falou, do que eu vivi, do que o Júnior que está na live colocou, Bira, que a opção do recreio escolar, com estagiários de educação física, com conhecimento, para discernir esse processo. E é claro, esses profissionais da educação física, esses estagiários, orientados por alguém com conhecimento, né? Eu acho que nós teríamos um resultado legal, Bira. Pelo menos a minha experiência me trouxe isso, né? E vai ao encontro, não é uma coisa isolada. Aconteceu contigo, aconteceu com o Júnior ali que deu o relato, e aconteceu nos 2 artigos científicos que a gente trouxe, Bira. Então, a chance desse fenômeno ter essas características, ela é muito significativa. Eu vou passar para ti, Bira, da sequência, Bira, só quero fazer um registro e já passo para ti, tá, Bira? Estamos recebendo o mestre dos mestres, Bira. O professor Jorge Eckert está aqui na nossa live. Pedagogo e educador mais qualificado para lidar com criança, eu acho que é ele e o Ayrton Negrini que eu conheci, o Bira. Fora esses aí, não tem, Bira. Então, por favor, Bira, passa a palavra para ti. Não, eu tava só complementando assim. Eu tive experiência, Daniel, de pessoas trabalhando no setor de disciplina, sabe? Aqueles andares que correm para lá e para cá, e também no recreio, que não tinham formação acadêmica na educação física, mas tinha uma coisa muito interessante, Daniel. Eles tinham uma habilidade de conversar com os alunos na mesma vibe, como se diz, né? Sabiam fazer negociações, então isso também conta, né? Poder ouvir a queixa desses alunos, receber a queixa dos alunos com respeito e devolver com respeito também, nem que se diga assim, olha, eu compreendo vocês, mas nesse momento a quadra gurizada não é de vocês, a quadra é daquela turminha ali que está esperando. Vocês poderiam sair. Quer dizer, existe também dentro desse atendimento, para que fique tudo mais fácil, uma coisa que eu não abro mão, que é aquilo que eu tenho falado bastante aqui, né? E que é aquilo que eu preservo também no meu dia a dia na educação física. Um valor para as relações pessoais. E isto a gente vai aprendendo também, né? A tratar as pessoas, né? Todo aluno, toda pessoa gosta disso, né? Mas o aluno se sente bem quando ele percebe que ele é respeitado. Ele acata aquilo ali melhor, mesmo que o desejo dele é continuar jogando na quadra, mesmo que a quadra não seja dele, mas ele foi tratado com tanto carinho que ele esmorece e diz, gurizada, vamos lá, que é deles mesmo a quadra, né? Vamos lá, sabe? Por quê? Porque foram tratados com respeito. Isso é fundamental, né? E nem sempre isso acontece porque são momentos de fervor, né? Todo mundo quer aproveitar, jogar, parece que nunca viram uma quadra na frente, né? Seus 15, 20 minutinhos de recreio, e tu manter como adulto um equilíbrio nesse fervor para tratar desses assuntos, tem que ter tarimba, né? Bom, Bira, estamos recebendo aqui o André Lustosa, seja bem-vindo, André, é um prazer ter com a gente. Falando em educador, que tem muito vínculo com criança, professor Robson Garcia, diretamente do Mato Grosso. Que satisfação em ter conosco, hein, professor Robson? Satisfação.
O Miqueias, do Rio Grande do Norte, diz o seguinte, Bira, sempre que tiver live, eu faço de tudo para poder participar. Muito obrigado, professor, pela tua presença, né? O professor Ecker, ele reforça o que tu falou, né, Bira? Ele fala a importância de criar vínculos, né? Esses rapazes que tu citaste, né, Bira? Eles criaram um vínculo com essas pessoas, né? Eu me recordo no Monteiro Lobato que quem fazia muito bem esse trabalho, o professor Jorge fazia muito bem esse trabalho, o professor Gustavo, que se formou, acho que no semestre passado, passou um tempo estagiando lá, também fazia esse trabalho muito bem, e tinha um outro rapaz que eu não vou lembrar o nome dele, Bira, mas ele era da área da psicologia, ele era um rapaz bem barbudo, assim, também Lucas. tinha... Lucas, né? Também tinha um trânsito muito bom com a gurizada, assim, e fazia muito bem também o recreio, né? Bira, eu vou te passar uma pergunta aqui, Bira, porque como a nossa coordenadora Viviane é do Fundamental 1, né? E ela faz uma pergunta a respeito, Bira, de alguma coisa relacionada às aulas virtuais. Se tu percebe esse comportamento, essa situação daqueles que têm mais... aptidão em relação aos outros, se esse comportamento ele acontece nas aulas virtuais, tu percebe isso nas aulas virtuais, esses acontecimentos? Não, Daniel, na verdade eu percebo às vezes alunos mais falantes, né? Eles querem falar na live por cima de todo mundo, às vezes tem um menino falando, uma menina, um vai lá e fala por cima, né? São alunos mais elétricos, né? Mas o que acontece numa live, né? Ele não está no social, só está ele ali. Então, ele não está dentro da confusão como um todo, né? Porque o que favorece a gente aprender em cima desses conflitos é o meio social que estamos a ter, né? E na live, o menino, a menina está mais sozinho. Então, é um comportamento assim que eu não tenho visto, né? Eu vejo a gurizada muito afim nas lives até, e por isso eles querem falar todos ao mesmo tempo quando a gente abre o microfone para que eles possam interagir. Então a gente tem que botar ali, eu digo para eles, olha, nós faz de conta que estamos sentados na quadra, naquela rodinha do nosso comentário esportivo, um de cada vez, né? Mas eu não percebo não, Daniel, não percebo. A Viviane também pergunta, Bira, se tu reconhece que esse espaço do recreio é um espaço para o desenvolvimento das relações socioafetivas, tu reconhece esse espaço como um... Não dúvida, mas e como? Mesmo assim, o recreio proporciona isso, mas a gente tem que ficar de olho naqueles que sobem as tamancas, né? É o dono da bola. Como tu mesmo falou, eu sou o dono da bola, né? Eu sou um líder, mas o líder para essa gurizada também por ter... líder para ele é aquele que manda. Ó, esse joga, esse não joga. Esse aqui fica aqui e a gente fica lá. Existe. Eu continuo pensando e acreditando que o recreio é muito rico para esse aprendizado. Por isso que eu sou adepto de aumentar o tempo de recreio, para dar oportunidade para essa galera interagir e a gente poder ajudá-los nesse sentido, porque muitos acontecimentos que acontecem no recreio, eles vêm para dentro da nossa aula depois, né? E muitos machucados também nesse sentido. E a gente tem que matar no peito e não pode dizer assim, não, se se machucar no recreio, vão se entender lá. Não, vamos ajudar essa galera, né? Faz parte da educação. O recreio está ali dentro, né? O recreio é pedagógico. Por mais que ele seja livre, eu não vejo ele de outra forma. Se tu for parar para pensar, nós educadores, quando estamos em momentos livres assim também, cada bate-papo que a gente aprende muito um com o outro, né? Então eu percebo isso no recreio com a gurizada também. Eu gostaria de corroborar contigo, Bira, que quando eu fiz o projeto aquele de 60 dias no recreio, do projeto Esporte Educação, eu avisei as professoras de aula que quando eu tivesse alguma situação que tivesse que passar do recreio, os alunos iam entrar um pouquinho depois. E muitas vezes, Bira, não sempre, mas em alguns momentos, eu tive que fazer algumas intervenções importantes
para que as crianças pudessem voltar para a aula com aquelas situações resolvidas, se colocando no lugar do outro, resolvendo um processo aprendendo a resolver os conflitos através do diálogo e não através da briga. Isso ajudou muito. O recreio estendia, às vezes, para alguns alunos, e acredito que aquela situação que eu falei ali, Bira, da filosofia do corpo, do Maurício Ponty, vai a esse encontro. A gente tem que ter o tempo da criança, nem sempre é o tempo compartimentado da escola. O tempo da criança precisa ser respeitado. E nesse processo de desenvolvimento socioafetivo, esse tempo nem sempre vai terminar exatamente quando bater o recreio. E aí é que vem a qualidade de atendimento em poder atender essas crianças. Mas, Bira, eu vou fazer o seguinte, Bira, eu vou ler a mensagem do Miquel, que está bem nessa linha aqui, vou dar mais uma olhadinha aqui nas mensagens e vamos para a parte final, Bira, onde é aquela parte que a gente dá as nossas sugestões de como a gente acha que deveria ser o recreio. Acrescentei mais a todo tempo, acrescentei agora, tá? Porque essas orientações vêm através do que os artigos científicos trazem, através do que a gente conversou e através da nossa experiência. Então o Miquel diz o seguinte: saber negociar com o aluno eu considero uma habilidade para poucos. No entanto, o professor dominando tal negociação para um bem comum. Esse sim ganha respeito com os menos favorecidos na hora do recreio. O Miquel provavelmente já deve ter gerenciado o recreio, né? O André está nos dizendo que ele é de Fortaleza, Ceará. Prazer em te ter com a gente, André. Seja bem-vindo. A Natasha reforça um elogio ao professor Jorge, está com saudade do Jorge. O Ecker concorda com as colocações. O Júnior Chaves pede que a gente deixe a live gravada. Sim, Júnior, vai ficar gravada ali. Quando terminar, eu já deixo gravada, tu pega no meu ali, tá? A Viviane diz: as lideranças sobressaem. Outras colocações. Entrou a Virgínia aqui, nossa querida aluna dos Jogos Cooperativos, uma grande educadora, né, Bira? Com certeza. Tenho o maior carinho por ela. Tá? Beijo. O professor André Pérez da DEIC, sempre nos acompanhando. Seja bem-vindo. A Viviane coloca: assim como as aulas de educação física, também são espaços ricos. Muito obrigado, Viviane, pela deferência. O professor Robson coloca assim: o importante, e o Robson é um baita educador, sabe tudo lidar com criança. O importante é poder organizar e também auxiliar nas regras, ou nos combinados, na escola. O importante é poder organizar e também auxiliar nas regras, ou nos combinações. Na escola que trabalho, cada dia um professor é responsável. Porém, tem alguns que não cuidam. Bom, mas o projeto está certo, né, Bira? Vai lá o professor, bom, alguns não cuidam, aí mas essa escola tem essa preocupação ali, o Robson está nos trazendo, o Robson do Mato Grosso. Bom, a Isa Sperbit manda um oi, Bira, especial ali, tá? Foi nossa aluna do Monteiro, né? Seja bem-vinda. O Jorge manda um abraço para a Natasha. Então, Bira, vou fazer o cereja do bolo final. Vamos colocar. Minha filha Mariana acaba de entrar, até que um dia a Mariana entrou para me prestigiar. Hoje entrou a Isabela e entrou a Mariana, né? Então agora, Bira, vem então a cereja do bolo, que é as nossas sugestões de como esse recreio esportivo escolar deveria ser gerenciado, tá? E depois passo para ti, vai sobrar ali, Bira, vai ter ainda uns 5 minutos para te fazer o fechamento do nosso tema de hoje. Então a nossa proposta é a seguinte: a partir do que o Bira falou, concordo com ele, uma das propostas é o aumento do tempo do recreio, para que a criança tenha um tempo maior de expressividade na escola. As pesquisas mostram que 20 minutos ele é muito pouco, perto de um processo, principalmente, quem quer conhecer um pouco mais sobre isso, filosofia do corpo, Maurício Ponty, o tempo da criança de expressividade não é o mesmo tempo escolar. Apesar da escola ter essa preocupação pedagógica, indiscutível, ninguém está desqualificando a pedagogia da escola de forma nenhuma. Mas a gente aqui, como educador, a gente está sempre buscando aquele processo que a gente entende que vai ao encontro das nossas publicações, dos nossos autores, né? Outro aspecto importante, uma supervisão pedagógica qualificada, que pode ser feito por profissionais de educação física, estagiários, supervisionados. Isso é fundamental para que as crianças que necessitam manejo possam ser incluídas nessas turmas, né? O recreio dirigido é uma outra proposta, né? Porque propicia o desenvolvimento de outras habilidades, né? Propicia integração e inclusão das crianças que estão com dificuldade e não tira a possibilidade da criança brincar livre, Bira, porque ela pode ir para a dirigida ou não, né?
É um momento de grande possibilidade de aprendizagens em relação à empatia, respeito e espaço democrático. E a outra sugestão que a gente dá é que, se houver necessidade de intervenções após bater o recreio, que essas intervenções sejam validadas. Né? Ah, vamos subir, não. Deixa ali o professor fazer aquela intervenção, que com certeza vai melhorar as relações entre as crianças, vai melhorar as situações intrapessoais das crianças, e a aula vai ser mais tranquila, e eles provavelmente vão se desenvolver melhor. A Simone Kramer está nos dizendo o seguinte, nossa colega do Monteiro Lobato. Sempre achei que o recreio é um momento muito rico. E verdade, professora. Professor Bira, falei bastante hoje, então os 5 finais são só para ti, Bira, para te fazer o fechamento, falar alguma colocação em cima desse tema, que eu acredito que tenha sido bem rico, né, Bira? Sim. Eu já estou com fome de comer aquele pão com banana, Daniel. E eu pão com molho. Eu estava pensando aqui, Daniel, que por não ter uma obrigatoriedade de ter um professor, e nem pode, né, um educador dentro do recreio, para cuidar esse espaço de uma forma mais pedagógica, vamos dizer assim, obviamente que nós não temos uma receita aqui, né? Como eu citei, os recreios dirigidos e orientados, precisamos de adultos para que isso possa acontecer, né? Senão os recreios vão continuar dessa forma como estão. Agora, o recreio é um espaço de formação, né? Ele simplesmente não está no tradicional dentro da sala de aula, né? Ele é um espaço para fora da sala de aula. E a gente tanto aprende como nos momentos dirigidos por um educador, como principalmente para os momentos não dirigidos. Eu te trago como exemplo, redundante, né? Eu te trago, por exemplo, Daniel, nas minhas aulas com a educação infantil, eu divido elas em 2 partes. O momento dirigido e o momento não dirigido, onde eu me coloco à disposição e também coloco materiais para exploração livre das crianças. E esse momento, segundo, é tão rico quanto mais o que eu dirijo, né? E a gente tem que parar, né, de pensar que por ser educador a gente sabe tudo, a gente está lá em cima. Muito pelo contrário, a gurizada aprende muito, muito, muito sem a nossa presença também. A gente tem que entender isso, né? Isso serviu para mim muito também, porque eu achava que era só comigo o negócio que eles iam aprender. Não! Hoje eu aprendo com eles, hoje tem gente que sabe muito mais regras do que eu, me assessora ali na aula junto comigo, nesse sentido, e quando acontece essa interação, como o Jorge falou, aí o nosso vínculo fica muito maior, né? Então o recreio, como falou a Viviane, não é um espaço rico, ele é muito rico, muito. A gente está trazendo aqui um tema hoje, Daniel, que nós deveríamos nos debruçar mais dentro da escola, quando voltarmos presencialmente, começar a levantar ideias para se ter um recreio mais prazeroso, porque quanto mais prazeroso for o recreio, mais vontade o aluno vai ter de ir para a escola e mais vontade o aluno vai ter de sair do recreio para voltar para a sala de aula. Por quê? Porque o recreio foi maravilhoso. Infelizmente, não é sempre assim, né? Então, dentro da minha visão, eu penso isso, que a gente deve aproveitar muito esse espaço, porque ele forma também, né? Acontece no recreio muitas coisas bacanas que dentro da sala de aula não temos esse espaço e eles também não têm espaço para ver isso, né? Eles ficam loucos, chega o recreio para poder trocar essa ideia um com o outro aí, tá bom? Daniel, eu mais uma vez aqui agradeço a todos que continuam nos acompanhando, continuem fazendo com que as nossas lives cresçam de interesse, cresçam no sentido de que a gente tem o maior carinho de... 20 segundos, Bira. Tá? O maior carinho de trazer as nossas experiências aqui para discutir essas experiências com quem está assistindo. Então,
A ti e a todos, um beijo grande no coração. Da mesma forma, peço desculpa não poder ter lido as últimas mensagens da professora Simone ali, do pessoal, mas fica para outra aí, pessoal. Obrigado pelas contribuições. Grande beijo no coração de todos. Show de bola.